Quando eu era criança, com cerca de 9 ou 10 anos, meu pai conseguiu um emprego muito bem remunerado que nos obrigou a nos mudar do interior da Pensilvânia para Brookmont, Maryland. Digo obrigou, mas talvez essa não seja a melhor forma de descrever o que aconteceu. Na verdade, meus pais estavam empolgados com a mudança e tomaram a decisão rapidamente. Em questão de um mês, saímos de uma casa pequena e decadente em uma área de baixa renda para uma propriedade enorme em um dos subúrbios mais agradáveis de Maryland. Você deve estar se perguntando como eu me senti com tudo isso. Naquela idade, eu era uma criança bastante antissocial e costumava ficar sozinho. Então, não é como se estivesse deixando amigos de longa data para trás. Na verdade, eu nem tinha amigos para começar. Anos mais tarde, meus pais me disseram que a perspectiva de me dar um novo começo foi um dos motivos pelos quais estavam tão dispostos a mudar nossas vidas, mas isso não vem ao caso. A mudança não me incomodou muito e eu me adaptei rapidamente. Adaptar-se não foi difícil, dadas as circunstâncias. Como mencionei, a casa era enorme e até mesmo meu eu de 10 anos percebia que não precisaríamos mais lutar para pagar as contas. Não vou entediá-los com os detalhes irrelevantes sobre o interior da casa. Vou apenas contar o que é importante. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Sean e Harold. Nosso quintal era, sem dúvida, nossa parte favorita. Havia um grande conjunto de arbustos tortuosos que eram perfeitos para jogos de esconde-esconde, pega-pega ou qualquer outra brincadeira que inventássemos. Mas o melhor de tudo era a casa na árvore localizada na extremidade direita da propriedade. Dizer que era uma casa na árvore não faz jus. Era mais como um castelo na árvore. Não era daquelas que você vê os pais construindo com pedaços de madeira improvisados. Era imensa, espalhando-se por 6 ou 7 árvores adjacentes, com 3 níveis diferentes e uma escada de verdade construída nela. Não aquelas tábuas frouxas que você provavelmente está acostumado a ver. Era óbvio que tinha sido construída por um profissional. Por um tempo, meus irmãos e eu brincávamos na casa na árvore todos os dias. Era o destaque do nosso dia. Mas, eventualmente, meus irmãos se cansaram dela. Eles eram mais velhos e estavam naquela fase adolescente em que nada é legal. Com o tempo, fui o único que continuou brincando lá, o que me deixava chateado. Eu me sentia realmente abandonado, mas, por mais que insistisse, meus irmãos se recusavam a voltar, até que um dia subi na casa na árvore e encontrei um pedaço de papel dobrado em um canto. Até hoje, lembro exatamente do que estava escrito naquele primeiro bilhete. Olá, sou o Marshmallow Man. É um prazer conhecê-lo. Qual é o seu nome? Eu fiquei eufórico. Presumi que fosse um dos meus irmãos brincando comigo. Então, decidi entrar no jogo, na esperança de convencê-los a se interessarem novamente pela casa na árvore. Um garoto doente e frágil estava descendo os degraus da casa na árvore. Não era o Luke. Ele também não parecia com nenhuma das crianças da vizinhança. Suas roupas estavam sujas e ele se movia como se não comesse há dias. Corri para fora, gritando para ele parar. Assim que abri a porta, o garoto disparou para a floresta. Corri atrás dele, mas ele era estranhamente rápido. Em segundos, desapareceu entre as árvores. Christy ligou para todos os pais da vizinhança, mas todas as crianças estavam em casa. Chamamos a polícia, que vasculhou a floresta por mais de 1 hora, mas não encontrou nada. Nenhuma criança desaparecida havia sido registrada na área. Tudo aquilo estava além da explicação. Com meu consentimento, a polícia questionou meu filho sobre aquele garoto e o que ele contou foi horrível. Aparentemente, Jake dizia ser um garoto mágico que vivia na floresta com outros amigos. Esses amigos supostamente eram todos animais, e ele os chamava de urso, raposa e nomes assim. Toda vez que Jake vinha visitar meu filho, implorava para que ele deixasse a família para trás
e se juntasse a ele na floresta com os outros amigos. Depois, ficava bravo quando Luke recusava e fazia barulhos estranhos. Não sei por que Luke nunca me contou nada disso, e havia uma parte de mim que se sentia responsável por colocá-lo em perigo dessa forma. A polícia fez uma busca completa na floresta, mas nunca encontrou nada. Nunca vimos Jake novamente depois disso. Christy sempre foi extremamente supersticiosa e teorizou que Jake não era real. Eu não acredito nessas coisas, mas a maneira como ela fala sobre isso sempre me dá uma sensação inquietante. Honestamente, não sei qual explicação é mais assustadora. O fato de alguma entidade paranormal estar interagindo com meu filho, ou a ideia de que pode haver pessoas vivendo na floresta atrás da minha casa. Isso aconteceu há algumas semanas, então ainda está fresco na minha memória. Moro em um subúrbio tranquilo em Delaware, mas sou estudante universitário na Califórnia. Isso aconteceu durante o recesso de outono, em outubro, quando voltei para casa por alguns dias. Voltar para casa sempre me deixa com sentimentos mistos. Adoro ver meus pais, mas eles são muito tradicionais, o que pode ser sufocante. Uma das coisas que me enlouquece é o quanto eles são contra a maconha. Embora recentemente tenha sido legalizada, eles enlouqueceriam se soubessem que eu fumo. Eles nunca realmente se acostumaram com a ideia de que agora sou um adulto. Não consigo entender a posição deles sobre isso, mas no fim das contas, são meus pais, e eu nunca os desrespeitaria, especialmente enquanto estou sob o teto deles. Sempre que estou em casa, tenho que me esquivar para não ser pego. Odeio admitir, mas escapar da vigilância dos meus pais é uma habilidade que aperfeiçoei ao longo dos anos. Não consigo nem contar quantas vezes saí escondido de casa tarde da noite, sem mencionar todas as outras travessuras que costumava fazer. Meu pai tem um olfato apurado, então fumar dentro de casa não é uma opção. Felizmente, minha antiga casa na árvore ainda está de pé no quintal. Meus pais a construíram quando eu era criança e, embora esteja desgastada e rangendo em alguns pontos, resistiu surpreendentemente bem ao tempo. Depois daquela noite, meus pais decidiram desmontar a antiga casa na árvore. Eles disseram que era para minha segurança, mas no fundo, acho que o lugar passou a representar algo sinistro para todos nós. Meu pai nunca deixou de suspeitar do vizinho, embora nunca tenha tido provas. Já eu comecei a ter pesadelos frequentes com aquela cabeça surgindo na abertura do chão, como uma sombra sem rosto me observando. Nos meses seguintes, minha rotina voltou ao normal, ou pelo menos parecia. A escola continuava sendo um desafio, e minhas notas ainda eram motivo de conflito em casa. Porém, sempre que anoitecia, eu sentia aquela mesma ansiedade da noite na casa da árvore. Meu quarto ficava no segundo andar, com uma janela que dava para o quintal. Por diversas vezes, eu acordava de madrugada com a sensação de estar sendo observado. Uma noite em particular, acordei com um som fraco, como se algo estivesse arranhando a madeira do lado de fora da casa. Meu coração disparou. Me levantei devagar e fui até a janela. Com um pouco de luz do poste da rua, consegui distinguir uma figura parada no quintal, perto da árvore onde a casa havia sido desmontada. Era uma silhueta alta, imóvel, olhando diretamente para minha janela. Eu congelei. Por alguns segundos, parecia que o tempo havia parado. Então, a figura deu um passo em direção à casa, e eu recuei, correndo para o quarto dos meus pais. Acordei meu pai, balbuciando o que tinha visto. Ele pegou uma lanterna e saiu pela porta dos fundos com um bastão de beisebol na mão, enquanto minha mãe ligava para a polícia. Quando meu pai voltou, estava frustrado. Não havia ninguém lá fora, nem marcas no chão, nem sinais de que alguém tivesse passado por ali. Quando a polícia chegou, eles revistaram o quintal e a área ao redor, mas não encontraram nada. Eu comecei a duvidar da minha própria sanidade. Será que eu tinha sonhado com aquilo? Mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou.
Meses depois, nos mudamos para uma nova cidade por causa de uma proposta de trabalho que meu pai recebeu. Eu fiquei aliviado, mas ainda carregava o trauma daquele ano. Já adulto, contei essa história para alguns amigos, e sempre tem alguém que sugere teorias estranhas. Talvez fosse um vizinho esquisito, um vagabundo que rondava a área, ou até algo sobrenatural. Ainda hoje, quando volto a pensar naquela silhueta parada no quintal ou na voz chamando meu nome na casa da árvore, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Algumas coisas simplesmente não têm explicação.